vocês me pediram já tem há muito tempo e muitas vezes. E talvez eu tenha enrolado um pouco pra fazer esse vídeo, mas né? Eu vim hoje aqui indicar pra vocês 5 livros de viagens no tempo. Quem já segue aqui o canal há um tempinho sabe que eu sou muito apaixonada por histórias de viagens no tempo. Eu gosto bastante desse tema. Ou que tem algumas temáticas como mundos paralelos, por exemplo. O primeiro livro que eu tenho pra indicar aqui é um livro que inclusive já foi adaptado para a série. Ele é uma minissérie de 8 capítulos, se eu não me engano, que também é bem gostosinha de ver e super bem produzida, que é o Novembro de 63, um livro do Stephen King para todas aquelas pessoas que são apaixonadas pelo rei do terror e do suspense e etc. Esse livro vai contar a história de um professor chamado Jake Epping, que é um professor de inglês do Maine que vai se encontrar numa situação bastante peculiar, onde ele encontra uma fenda temporal que todas as vezes que ele ultrapassa ela, ele se encontra no ano de 1958. E todas as vezes que ele volta pro nosso tempo se passaram só 2 minutos, então a vida acaba não sendo tão alterada para quem tá no nosso tempo esperando ele voltar. Ele acaba sendo convencido que precisa evitar o assassinato do presidente Kennedy, que vai acontecer em 1963. E para isso ele vai ter que viver no passado, de 1958 até o dia fatídico em que o Kennedy foi assassinado, para tentar ver se ele vai conseguir realmente impedir que isso aconteça ou não. E impedindo o assassinato do Kennedy, ele acredita que o futuro deles vai ser muito melhor, então por causa disso ele vai entrar nessa missão para tentar mudar as coisas no passado. O problema é que ele vai acabar vendo que o passado ele não quer ser mudado, e isso vai ser um problema, eu acho. O próximo livro que eu vou indicar é o Revivente, do Ken Greenwood. Esse já é um livro bastante antigo, mas que vai contar uma história bem interessante. Foi um livro bastante diferente para a época em que ele foi lançado, e ele inclusive serviu de inspiração para um filme que eu gosto muito, que se chama O Feitiço do Tempo, que eu falei um pouquinho mais sobre esse filme no vídeo em que eu indico filmes para vocês sobre viagem no tempo, que é um vídeo também muito legal que eu super recomendo que vocês vejam. E para esse livro aqui também já tem resenha no canal, é uma resenha bem antiga, e eu vou deixar aqui em cima também todos os links para vocês acharem todos esses vídeos. Esse livro conta a história do Jeff Winston, que é um personagem que em algum momento acaba morrendo por um infarto fulminante, mas ele não vai ficar morto durante muito tempo porque ele acaba voltando à vida quando ele era muito mais jovem. Isso vai acabar fazendo com que ele tenha a chance de mudar as escolhas que ele fez durante a vida dele, e a gente vai acompanhar toda essa história do Jeff Winston, que é muito interessante. Eu gostei bastante do livro. O livro e o filme, eles não têm muita coisa a ver. Não acredito que tenha sido uma excelente adaptação, foi só mesmo uma inspiraçãozinha bem de longe. Mas eu gosto bastante das duas coisas, e eu espero também que vocês gostem de ler O Revivente, do Ken Greenwood. O próximo livro é um livro nacional que eu li muito recentemente, que eu gostei tanto, que eu já comecei a ler todos os outros assim seguidinho, porque realmente são muito gostosinhos de ler, que é o livro Perdida, da Karina Ricci. Eu já falei um pouquinho sobre esse livro aqui também. Ele é um livro que vai contar a história da Sofia, que é uma mulher totalmente atual, como nós, mulheres lindas, que adoramos uma tecnologia, adoramos o nosso mundo do jeito que ele é. E a Sofia acaba sendo enviada para o século XIX, onde ela não tem mais nenhuma das nossas modernidades maravilhosas, e ela vai ter que entender primeiramente por que ela foi mandada para aquele século, e depois também saber como ela volta para o nosso mundo atual, pro nosso tempo atual. Eu não costumava ler muito esse tipo de livro, mas eu quis ler realmente para poder sair um pouco da minha zona de conforto, e a surpresa foi muito legal. Eu gostei bastante de ler, tanto que já comecei a ler todos os outros desesperadamente, né? A próxima indicação de livros é para aquelas pessoas que são muito fãzinhas mesmo das ficções científicas, tudo, que é o Star Trek Portal do Tempo. Ele é um livro que faz parte do universo Star Trek. Claro que se você tiver algum conhecimento, nem que seja o conhecimento de ver os filmes, vai te ajudar muito a já se situar um pouco melhor na história. Esse livro aqui vai contar a história da nossa dupla querida, que é o Spock e o Capitão Kirk, que descobrem que em uma viagem ao passado, o Spock acabou tendo um filho, e o planeta onde esse filho de Spock está, ele vai ser destruído. Então eles partem dessa missão de resgate para poder salvar o filho do Spock antes que o planeta seja destruído, e depois eles vão precisar aculturar este novo ser em toda a cultura vulcana. E tudo o que aconteceu em
enquanto ele não tava nem sabendo que ele era filho do Spock. Então, se você gosta do Star Trek, se você já viu os filmes, se você já viu as séries, se você já viu alguma coisa e você gostou bastante desse universo e dos personagens, esse pode ser um livro bem legal e bem interessante. E por último, mas não menos importante, eu vou indicar aqui um livro que eu li, se eu não me engano foi no ano passado. Foi um livro muito legal também, eu gostei bastante da leitura, achei bem surpreendente porque eu não estava esperando que era aquela coisa toda que era. Mas eu vou falar aqui sobre O Pintor de Memórias, da Gwendolyn Womack. O Pintor de Memórias é aquele clássico livro que você compra achando que é uma coisa e quando você vai lendo, a coisa é completamente diferente. Você fica bem um pouco, talvez, confuso o que tá acontecendo. E vamos falar a verdade aqui, esse livro talvez não se trate tanto de viagem no tempo, talvez eu esteja dando uma pequena roubadinha para indicar esse livro aqui pra vocês. Talvez mesmo. Porém, eu achei esse livro bem legal, bem gostoso de ler também e com todas essas surpresas que eu não tava esperando, porque se é surpresa é óbvio que eu não tava esperando, né, Thalita? E aqui a gente vai conhecer a história do Brian Percy, que é um renomado pintor que tem as suas pinturas pelo mundo inteiro, todo mundo é apaixonado pelas suas obras. Porém, o que as pessoas não sabem é que todas as pinturas que ele faz, elas são inspiradas em sonhos muito vívidos que ele tem durante a noite. É quase como se ele fosse possuído por a pessoa que ele está sonhando e esta pessoa pintasse os quadros. Isso faz inclusive que sempre que ele acorde, ele descubra que ele tem uma nova habilidade, que ele não precisou estudar para ter ou que ele não precisou vivenciar de alguma forma para poder ter essa habilidade. Então ele acaba virando um gênio do xadrez, aprende a falar línguas que ninguém fala, mas todas essas coisas deixam ele muito perturbado, porque ele não entende muito bem o que está acontecendo na vida dele. E do outro lado a gente vai conhecer também a história da Lindsay Jacobs, que é uma neurogeneticista maravilhosa, super badass, que ela sabe tudo, ela é super cabeça. E o trabalho da Lindsay é fazer descobertas no cérebro que conectem com a memória. Já se ligou aí que eles vão se encontrar, né? Então, o que acontece é que a Lindsay está numa exposição porque ela gosta muito de artes e gosta muito de ver pinturas e ela acaba se deparando com uma pintura que é exatamente um pesadelo recorrente que ela tem quase todas as noites e que atormenta a vida dela durante toda a vida dela. E aí, por causa disso, a Lindsay vai tentar conhecer o Brian e eles vão tentar entender, assim, qual é a ligação que eles podem ter, porque ele pintou um pesadelo que ela tem, que ela não contou pra ninguém, etc. Então, a história vai começar a desenrolar aí e a gente vai ter alguns flashbacks que vão acontecer de passado, de presente, de futuro. É um livro bastante interessante, ele tem uma abordagem bem diferente. No final eu fiquei meio chocada porque eu não esperava absolutamente nada daquilo. Ele acaba não sendo um tipo de viagem do tempo como a gente está acostumado cientificamente falando. A gente acaba tendo que fazer umas viagens no tempo junto com os personagens para poder entender todo o contexto e poder também montar todas as pistas e toda a história e desvendar esse final com um plot twist escarpado que, né, foi bem diferente pra mim. Muito bem, gente! Esses aqui são os 5 livros que eu indico pra vocês, que tem muitas viagens no tempo e muitas viagens também de viajar mesmo, que tu tem que dar uma viajada algumas vezes pra entender algumas coisas que estão acontecendo, mas que são livros muito legais, que eu gostei bastante de ler, então eu espero muito que vocês tenham gostado das indicações. Me conta aqui embaixo se você já leu algum desses livros, o que você achou deles, e também não esquece de me indicar também mais leituras de viagens no tempo. Então não esquece que se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir aqui embaixo pra mim, me segue aqui no canal e também nas minhas redes sociais pra gente ficar sempre pertinho. Eu vejo vocês então no próximo vídeo. Um beijo, gente!